meus amigos, eu quero que vocês vejam esse vídeo até no final, porque no final do vídeo eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu vou dar, né, a minha opinião, mas você sabe que aqui o espaço é livre, você pode dar a sua opinião. Vocês veem, gente, que aqui no canal eu não apago nem as críticas, né, porque esses dias uma pessoa perguntou: César, mas tem pessoa aí que te retruca nos comentários, que fala isso, que fala aquilo, por que você não apaga o comentário? Eu falei assim: olha, é um espaço democrático, né? Porque quem está disposto a pôr a cara na internet para comentar a notícia, para dar notícia, também tem que estar disposto, né, a receber críticas, porque faz parte, né, gente? Todos nós que trabalhamos na internet de uma maneira ou de outra, em rádio, televisão, nós também temos que saber, né, gente, receber crítica, né? Como nós criticamos, nós também temos que receber crítica, né? Olha, gente, eu quero saber muito a sua opinião sobre esse tema. Olha, a avaliação de Bolsonaro bate recorde de reprovação, gente. Ou seja, se as eleições fossem nesse ano, provavelmente o presidente Jair Bolsonaro perderia as eleições. Gente, no meu entender, o que está elevando a cada dia mais o índice, né, de rejeição do presidente, eu acho que é a questão do preço dos alimentos, que está muito caro. Mas a pessoa vai dizer: mas não é culpa do presidente, mas é por causa da pandemia. Mas mesmo que não for, né, a gente acaba sim refletindo em quem está no poder, seja lá quem estivesse lá em Brasília nesse momento. Também tem aquela questão, né, gente, do presidente ter, digamos assim, minimizado a força da pandemia, né? Milhares de pessoas morreu, né? E o presidente naquela época meio que zombou dessas vítimas que morreu, né? E isso também, isso pesou muito. Aqueles atos antidemocráticos, né, gente? Pessoas que quer o Brasil como uma democracia não gostou disso, né? Muitas pessoas não apoiou esses atos. E também o preço do combustível, gente. O preço do combustível que está muito alto, né? Está tirando o poder de compra de muitos brasileiros, porque tem pessoas que precisam ir trabalhar longe de carro, de moto, gente. O dinheirinho que ele tinha a mais para comprar alimentação, ele está gastando tudo em combustível. E isso, no meu entender, está refletindo na avaliação do povo brasileiro quanto ao desempenho, né, do presidente Jair Bolsonaro. Olha, gente, o Datafolha, né, no dia de ontem, divulgou dados de uma pesquisa onde mostra o pior índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro, que até o momento está sem partido, chegando a 53%. A avaliação do presidente é reflexo, né? Segundo a matéria que está no IG, aqueles atos, né, de 7 de setembro e a nota publicada dias depois, alegando que não teria proferido discurso de ataques aos poderes, né, gente? Ou seja, a matéria aqui acredita que né, dos motivos seria esse. Ou seja, muitas pessoas ficaram desiludidas, né, com o presidente por ter feito aquele discurso, né, antidemocrático no ato de 7 de setembro, né? E teve outros que ficaram desiludidos quando o presidente escreveu aquela carta, né, dizendo, né, que não foi intencional os ataques ao STF, né? Aí, ou seja, desagradou os dois lados, né? Já desagradou aqueles que há muito tempo já não estão alinhados com o presidente, né? E desagradou aqueles que estavam apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, os caminhoneiros ficaram putos da cara, gente, ficaram revoltados, porque eles queriam, de fato, era ir lá, fechar o STF, acabar com a justiça, né, e ficasse por aquilo ali. Ou seja, né, ao invés de protestar contra o alto índice do preço do combustível, infelizmente, aqueles que... Gente, eu não estou generalizando, eu estou falando aqueles que estavam nas manifestações lá em Brasília, né, eles queriam o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Ou seja, daí hoje a nossa democracia, que é um triplé, né, gente? Tripartite, né, como se fala, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Queria que ficasse apenas o executivo. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo, que muitos dos manifestantes que lá estavam queria a volta do regime militar. Só que, infelizmente, gente, vamos ser sinceros, né? Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, digamos que
o golpe prosperasse, né? Se eles conseguissem naquele dia destituir o STF, né? Porque, olha, de vez em quando você vê um país aí ao redor do mundo que consegue destituir o Supremo, né? Ou até mesmo o Legislativo. Digamos que tivesse mérito, tivesse destituído o STF, destituído o Congresso Nacional. O que ia acontecer, gente? Você acha que a partir do momento que as Forças Armadas tomassem conta do Brasil, assumissem o poder, sabe quem que seria o primeiro a ser enxotado lá de Brasília? E adivinha quem? Era exatamente o nosso presidente da República. E eu acho que a turma, né, gente, que faz esse apoio, acho que não pensa nisso. Primeiro, gente, o presidente da República já havia lá atrás, por insubordinação, sido, digamos assim, chutado do exército, né? Lá atrás, no tempo que ele era militar. Seria a segunda vez a ser chutado lá de Brasília, né, gente? Porque é uma ilusão acreditar se os militares assumissem o poder, o presidente Jair Bolsonaro ficaria mandando. Não ficaria, gente. Não ficaria. Se poderia ter certeza quanto a isso, né? Ou seja, e a isso, o que? Segundo a matéria do IG, o que reflete, né, digamos assim, esse desgaste, né, essa reprovação do presidente Bolsonaro foi exatamente o 7 de setembro. E eu já mencionei para vocês que, no meu entender, envolve outros fatores, né, por exemplo, como o preço dos combustíveis, né? Olha, Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo por 22 dos participantes. A pesquisa anterior, publicada em junho, apresentava um índice de 24%, ou seja, está caindo também. A Datafolha registrou um aumento expressivo da rejeição ao presidente. Há 2 meses, a sua reprovação atingia 51%, né, gente? A pesquisa também mostrou um crescimento significativo de rejeição entre pessoas que recebem de 5 a 10 salários mínimos e pessoas com mais de 60 anos, com índice de 50% a 51%, respectivamente. Entre os mais ricos, os índices, né, de avaliação do presidente são positivos, ou seja, as pessoas ricas, né, aquele que tem o poder aquisitivo bom, ainda continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Em julho, Bolsonaro tinha 46% de reprovação entre esses grupos. Hoje seu índice fica em 38%, né? Entre eles, 36% o consideram ótimo e bom. Gente, uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Saiam por aí, fale mal do presidente Jair Bolsonaro para um ricaço. Eu, particularmente, devo conhecer aí, gente, no máximo, umas 3 famílias de pessoas bem de situação que eu posso dizer que é rico, que são contra o presidente Jair Bolsonaro. Os outros, se você falar, gente, eles não têm argumento a única coisa que eles alegam é que nunca alguém foi tão perseguido como Jair Bolsonaro é perseguido nos dias atuais. É esse o argumento que usam, né? E não adianta, a gente pode falar o que falar. Não adianta. E outra, gente. Segundo próprias pesquisas, né, divulgada, o Lula venceria, né, o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno também das eleições de 2022, no ano que vem, né? Pois é, gente, é uma situação bastante complicada, né? Ou seja, no ano de 2022, segundo essa mesma pesquisa, gente, a pesquisa do Datafolha, o Lula no segundo turno venceria o Bolsonaro por 56%, né? Ficaria com 56% dos votos, enquanto, né, aqueles que votariam no Bolsonaro seria 31% dos votos, ou seja, o Lula ganharia as eleições de 2022. Daí muitas pessoas falam, César, mas como acreditar numa pesquisa onde entrevistou 3 mil e poucas pessoas? Gente, aqui está o diferencial, né? Porque não é nicho. Por exemplo, se você faz uma pesquisa numa página que é mais de direita, é óbvio, aqui na internet, estou falando na internet, o Bolsonaro ganharia estourado as eleições. Agora, se você faz essa mesma pesquisa em uma página no YouTube ou no Facebook que são mais alinhados ao ex-presidente Lula, o Lula ganharia disparado. O que acontece quando uma pesquisa sai à rua? Porque o cara que está fazendo a pesquisa não sabe se o cara é bolsonarista ou se é lulista, ou seja, ele consegue quebrar a bolha que existe aqui na internet, ele consegue furar esses nichos, né, que hoje acontece, e daí entrevista um, entrevista outro,
né? É óbvio que a gente sabe, né, que as pesquisas ultimamente têm falhado e falhado bonito, né? E também tem outra, gente. Pesquisas eleitorais reflete o momento, né? E o momento como vocês viram, como a própria matéria induziu, né, que os 7 de setembro não foi bom para o presidente Bolsonaro, né? Ah, César, mas olha a quantia de gente que estava lá na rua. Pois é, gente. Só que a carta que o presidente leu depois desagradou muitos daqueles que estavam lá na passeata, né? Porque não conseguiram fechar o STF. Aquilo deixou muitas pessoas pé da vida. Tem gente que falou que acabou, acabou, acabou. Agora não apoia mais o Bolsonaro por causa disso, porque queria que o Bolsonaro tivesse fechado o STF, né? E digamos, essas coisas todas, né? Esses atos antidemocráticos, né? E já por outro lado tem aqueles que não, né? O país é um país democrático, né? Pode ter protesto? Pode, mas desde que respeitando as instituições, né? Ou seja, o presidente com o 7 de setembro desagradou os dois lados, né? E isso acabou refletindo nessa pesquisa feita pelo Datafolha. E aí, gente, será que de fato, né, o Bolsonaro tá fraco mesmo, né, tá sendo reprovado, tem altos índices de reprovação, como mostrou a pesquisa, né, porque muitas pessoas não acreditam em pesquisas eleitoral. Você acredita que o Bolsonaro está sendo tão reprovado mesmo, ou seja, que está com 53% de reprovação? Olha, gente, e daí teve o líder do governo, né, o deputado federal Major Victor Hugo, né, líder do PSL, falou: não, 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 essa pesquisa é mentirosa, não reflete o que as ruas mostrou, né, as ruas cheias. Agora, não sei, né, gente, cada um tem a sua opinião. Eu acho que faz sentido? Acho. Por quê? Porque é como a própria matéria do IG falou, né, o 7 de setembro desagradou os dois lados. Desagradou tanto aos apoiadores do presidente quanto aos que são contrários ao presidente da República. Mas eu quero muito saber a sua opinião, porque a minha opinião aqui, gente, não importa para nada. É importante, o que vale mesmo é a sua opinião. Comente aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.